O som da chuva sempre me acalmou. O tamborilar constante nas janelas do meu apartamento no 12º andar, em Santos, era como uma canção de ninar. Mas a chuva que começou naquela terça-feira não trouxe calma. Trouxe o fim do mundo como eu o conhecia. Tudo começou com um alerta de emergência. Um zumbido estridente que fez todos os celulares da cidade gritarem ao mesmo tempo. A mensagem era bizarra. Uma mistura de alerta meteorológico e roteiro de filme de terror. Alerta de contenção imediata. Precipitação com propriedades anômalas detectada. Nível de ameaça máximo. Regras de sobrevivência. 1. Não tenha contato físico com a água da chuva. 2. Não consumam água da rede pública. 3. Cele todas as janelas e frestas. 4. Se alguém que foi exposto bater a sua porta, não abra sob nenhuma circunstância. Aguardem novas instruções. Minha primeira reação foi rir. Uma pegadinha, um vírus. Olhei pela janela. O céu estava escuro, sim, mas era só uma tempestade de verão se formando sobre o mar. Desliguei a TV e ignorei o alerta. Foi meu primeiro erro. A chuva começou minutos depois, e não era normal. As gotas eram pesadas, oleosas e batiam no vidro com uma força que parecia querer quebrá-lo. E com a chuva vieram os gritos. Gritos vindos da rua, lá embaixo. Gritos de dor e confusão. Corri para a janela. O que vi fez meu sangue gelar. As poucas pessoas que foram pegas na rua pela tempestade estavam mudando. Um homem de terno que corria para se abrigar caiu de joelhos. Sua pele começou a borbulhar, a ficar translúcida, quase como gelatina. Seus braços e pernas se alongaram, as articulações estalando em ângulos impossíveis. Ele não estava morrendo, estava sendo refeito. Eu me afastei da janela, o coração martelando, e comecei a vedar tudo com fita adesiva, com panos, com o que quer que eu encontrasse. O alerta não era uma piada. Passei a noite em claro, ouvindo os sons da cidade se transformando. Os gritos de dor deram lugar a sons novos, sons úmidos, gorgulhejantes, sons de algo se arrastando no asfalto molhado. Pela manhã, a chuva continuava, implacável, e a cidade lá fora era outra. As ruas estavam parcialmente inundadas, e na água eu via as criaturas. Eram meus vizinhos, mas agora eram seres aquáticos e disformes, com guelras pulsando nos pescoços e membros que se moviam como tentáculos. Eles vagavam lentamente, sem rumo, os olhos cobertos por uma membrana leitosa. A regra número 1 era não tocar na chuva. A regra número 4, não abrir a porta para os expostos. Eu entendi o porquê. O problema real começou no segundo dia. A água engarrafada que eu tinha acabou. Por puro hábito, fui até a pia da cozinha e abri a torneira. A água que saiu era turva, com o mesmo brilho oleoso da chuva lá fora. O sistema de água da cidade inteira havia sido contaminado. Foi quando as batidas na porta começaram. Não eram batidas violentas, eram batidas fracas, desesperadas. Por favor, uma voz chorosa soou do outro lado. Era a voz da Dona Célia, minha vizinha do 2B. Por favor, me ajuda, eu estou com tanta sede. Olhei pelo olho mágico. Ela estava parada no corredor, encharcada, mas não era mais ela. A pele de seu rosto era cinza e úmida, e eu podia ver pequenas fendas se abrindo e fechando em seu pescoço. Guelras! Ela estava se transformando. Eu não posso abrir, Célia, gritei através da porta. Só um copo de água, ela soluçou. A água lá fora, ela queima, ela não mata a sede. Por favor, eu sei que você tem água limpa aí dentro. Como ela sabia? A verdade me atingiu. Aquelas criaturas não eram monstros irracionais. Elas ainda tinham suas memórias. E elas sabiam que eu
Trancado no meu apartamento seco, tinha a única coisa que elas desejavam: água pura. Não era só a Célia. Logo outros se juntaram, meus vizinhos, pessoas com quem eu pegava o elevador todos os dias. Agora, eles estavam do lado de fora da minha porta, um coro de vozes chorosas e arrastadas, implorando por água. Eles não estavam tentando arrombar a porta, estavam tentando quebrar a minha sanidade. O pior era o silêncio entre as súplicas. No silêncio, eu ouvia um novo som. O som de água escorrendo dentro das minhas paredes. Drip, drip, drip. A chuva estava se infiltrando. Manchas escuras começaram a aparecer no teto. A água contaminada estava vindo me buscar. Meu apartamento não era uma fortaleza. Era um navio afundando lentamente. Eu estava preso entre duas ameaças: as criaturas com sede do lado de fora e a própria chuva venenosa do lado de dentro. No terceiro dia, eu estava delirando de sede. Eu olhava para as poças que se formavam no meu chão e meu corpo gritava para que eu bebesse, mas a imagem do homem se dissolvendo na rua estava gravada na minha mente. Foi quando ouvi a briga no corredor. Gritos, sons de luta. Olhei pelo olho mágico. Um dos meus vizinhos, o do 12D, um homem grande, forte, estava tentando forçar a entrada no apartamento da frente. Ele estava mais transformado que os outros. A pele quase totalmente cinza, os dedos longos e finos como de um sapo. Ele não estava mais pedindo, estava exigindo. E então, do final do corredor, outra criatura surgiu. Era diferente, maior, mais forte. Ela se jogou sobre o homem do 12D e os dois rolaram pelo chão em uma luta silenciosa e brutal, rasgando um ao outro com unhas e dentes recém-formados. Eu entendi. Eles não estavam apenas com sede de água. Estavam com sede uns dos outros. A evolução bizarra exigia mais e mais umidade e eles atirariam de qualquer fonte disponível. Eu sabia que não podia mais ficar ali. Minha única chance era chegar ao telhado. Havia tanques de água da chuva lá, mas eram antigos. Talvez, apenas talvez, a água dentro deles, coletada antes da chuva anômala, ainda estivesse limpa. Esperei a luta no corredor terminar. Esperei até que a criatura maior arrastasse o corpo do outro para dentro de seu apartamento. Com o coração na garganta, eu abri a minha porta. O corredor estava escorregadio, coberto por um lodo cinza e o sangue escuro das criaturas. Corri para as escadas de emergência. A cada andar que eu subia, o som da chuva ficava mais alto. Quando cheguei à porta do telhado, ela estava emperrada pela ferrugem. Usei toda a minha força e a arrombei. A chuva me atingiu como um soco. A dor era imediata, uma queimação química na minha pele. Mas eu não tinha escolha. Corri em direção aos grandes tanques de água da chuva no centro do telhado. Eles estavam lá. 3 deles. Com as mãos queimando, eu girei a torneira de um deles. E o que saiu foi um fio de água. Limpa. Pura. Eu me ajoelhei e bebi. A melhor água que já provei na vida. Mas o alívio durou pouco. Ouvi um som atrás de mim. Virei-me e vi a porta do telhado. E de lá, dezenas dos meus vizinhos transformados saíam, rastejando, mancando em minha direção. Eles me viram a água, e seus olhos leitosos se fixaram em mim com uma fome que não era humana. Eles não queriam a água do tanque. Eles me queriam. Eu era agora uma fonte de água pura ambulante. E eles estavam com muita, muita sede. Eu estou encurralado aqui no telhado, a chuva queimando minha pele e eles se aproximando, lentamente, de todos os lados. Eu não sei o que dói mais, a chuva lá fora ou a sede nos olhos deles.